Oi, bom dia, meu nome é Laura Minácio e hoje eu vou falar sobre xenofobia. Eu sou da turma 2ª no A e estudo no IFMT, no campus avançado de Lucas do Rio Verde. Então, primeiramente, a gente precisa definir o que é xenofobia. Bom, segundo a Oxford Languages, xenofobia é desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país, xenofobismo. Então a gente entende que xenofobia é uma aversão a pessoas ou coisas, né, elementos, que vêm de fora desse local. E esse local pode ser, por exemplo, um país, pode ser até mesmo uma região, como é o caso do preconceito, que as pessoas nordestinas sofrem, infelizmente, né? Então pode ser tanto o país quanto uma região. E quem é o alvo? Bom, já que a gente já falou anteriormente, né, o alvo são pessoas de fora, certo? E normalmente quem são essas pessoas? Essas pessoas são refugiados ou imigrantes. Tá, e qual que é a diferença de um para outro? Bom, refugiados são as pessoas que foram forçadas a se deslocar. Então, por exemplo, ou por uma guerra civil, ou por alguma perseguição étnico-religiosa, enquanto que os imigrantes, não, os imigrantes eles foram por livre e espontânea vontade, por exemplo, em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Então a gente percebe essa diferença. E, além disso, né, outra diferença é que os refugiados não têm proteção do seu país de origem, enquanto que os imigrantes sim possuem. Agora, falando sobre a fuga de cérebros, é interessante a gente reparar quando e para quem as fronteiras vão se abrir ou se fechar. Quando uma pessoa é pobre e menos qualificada, as fronteiras elas se fecham, porque essa pessoa é considerada indesejada. Mas quando a pessoa ela tem uma boa qualificação no quesito profissional, as fronteiras elas se abrem. Então, é interessante a gente reparar por quê. O que acontece? Uma pessoa que ela é bem qualificada, porém ela não possui muitas oportunidades em seu país de origem, ela vai migrar para outro país em busca de oportunidades. E nesse país, o que vai acontecer? As fronteiras vão se abrir para essa pessoa. Por quê? Porque ela é bem qualificada. Então, aqui nesse país, no seu país de origem, o que vai acontecer? Esse país ele vai perder talento, ele vai perder ótimos profissionais apenas porque ele não deu oportunidade para essas pessoas atuarem na sua profissão naquele ambiente. Então, é isso que acontece. Infelizmente, isso também está acontecendo com o Brasil, em que pessoas, né, pessoas que já se formaram, mestres, doutores, enfim, eles saem do nosso país porque eles têm uma boa qualidade, né, uma boa qualificação, então eles percebem que tem melhores oportunidades fora do país. Infelizmente, isso está acontecendo. E agora vamos falar sobre brasileiros no exterior. Bom, o principal destino de nós brasileiros, né, é os Estados Unidos. Então, em 2014, né, os dados eles revelam que havia cerca de 1,3 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. E lá na Europa, quando a gente olha para esse contexto europeu, a gente vê que Portugal é o principal alvo, né, o principal destino dos imigrantes brasileiros, com cerca de 166 mil pessoas, né, brasileiras em 2014. E também é interessante a gente falar assim, como os brasileiros são vistos lá fora. Bom, como nós somos latinos, tá bom, eu sei que isso vai soar um truísmo, uma obviedade, mas eu preciso reforçar que nós, brasileiros, estamos localizados, né, na América Latina e que nós somos latinos também. Então, quando nós vamos para o exterior, nós somos vistos como latinos. Então, se eu vou para a Europa ou se eu vou para a América do Norte, nós somos vistos como latinos e, infelizmente, tem preconceito contra nós também. E, além do mais, tem toda a questão dos estereótipos associados ao Brasil, e que no geral é o quê? É que todo brasileiro sabe sambar, que é carnaval o ano todo, que nós sabemos jogar futebol, que todo mundo, no caso, sabe jogar futebol, que nós falamos espanhol, porque isso é um erro, né? Porque mesmo sendo latinos, nós não falamos espanhol, nós falamos português, porque nós somos colonizados por Portugal. E que aqui é uma selva e que só tem onça e que a única cidade é Rio de Janeiro, né? Que Brasil se resume a Rio de Janeiro e a floresta, como se fosse só isso o nosso país. Mas, enfim, deixando esses estereótipos de lado, ainda é uma experiência muito interessante, né, ir para outros países. Mas devemos lembrar que, infelizmente, sofreremos xenofobia porque somos latinos. Beleza, grupos que sofrem xenofobia. No contexto mundial, quem sofre isso são latinos, africanos, asiáticos e também, em especial, né, pessoas do Oriente Médio, né, que fica ali na Eurásia, um pouco na África, né, naquela regiãozinha ali.
Já quando a gente fala da parte da xenofobia no Brasil, a gente percebe o quê? Que quem sofre xenofobia são os nordestinos e também a gente percebe no quesito de alguns estrangeiros que vêm, por exemplo, da África ou também da América Latina, né? Como, por exemplo, haitianos, angolanos, enfim, pessoas que vêm de países mais pobres, infelizmente, sofrem xenofobia no Brasil também. E, obviamente, há vários outros grupos, né, que sofrem xenofobia no Brasil, mas, por exemplo, se você é europeu ou da América do Norte, você é melhor tratado, vamos dizer assim, né? E pessoas que vêm de países mais pobres, infelizmente, sofrem xenofobia. Vamos falar sobre Europa e a xenofobia. Bom, quando ocorre uma instabilidade econômica, como aquela que ocorreu em 2008, e tem toda aquela questão do aumento do desemprego, do aumento da criminalidade, os imigrantes eles são vistos como concorrentes indesejados. Então, esse negócio ele vai aumentar nessa xenofobia. Então, vai ocorrer o quê? Pessoas de extrema direita, elas vão querer o quê? Elas vão querer leis mais rígidas, mais duras, mais severas contra a entrada de estrangeiros, porque, novamente, né, eles são vistos como concorrentes indesejados. E também isso vai ser como se fosse uma justificativa, entre aspas, né, usada pelos neonazistas e fascistas para atacar grupos como os negros, os judeus, os muçulmanos, entre outros grupos, usando isso como se eles fossem concorrentes desejados também. Então, é interessante a gente ver em que momentos que a xenofobia se acentua, que é em momentos, né, de instabilidade econômica. Mas vale lembrar que estrangeiros não são invasores. Estrangeiros, inclusive, eles até ajudaram, tiveram um papel importante na Europa após a Segunda Guerra Mundial, porque foram nós, os estrangeiros, né, que ajudaram a reconstruir a Europa, né, porque as pessoas foram migrando para a Europa e foram reconstruindo, ajudando nesse processo de reconstrução. E também é interessante a gente reparar o seguinte, que os estrangeiros, os imigrantes, eles atuam na manutenção da economia, uma vez que a população europeia ela está envelhecendo, ou seja, seu crescimento vegetativo ele está muito baixo, ou até em alguns países né, está negativo, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Então, é interessante que o crescimento populacional desses países europeus se deve aos imigrantes e também dos descendentes dos imigrantes, mas enfim. E esses imigrantes, eles atuam na mão de obra. Então, é exatamente eles que vão fornecer essa manutenção da economia, porque eles são a mão de obra. Porque a população europeia está, de fato, envelhecendo e são os imigrantes que chegam ali que ajudam nessa parte da manutenção econômica. E vale lembrar que refugiados são humanos também, ok? Porque alguns países, eles infelizmente negam refúgio, asilo, né, aos refugiados. Então, é interessante a gente reparar que é o seguinte, somos todos humanos e que todo ser humano, todo indivíduo tem direitos básicos. E que não importa a sua nacionalidade, eu acredito que você deveria sim oferecer asilo a essas pessoas. Então, era isso. Muito obrigado por ter visto minha apresentação. Essas são as referências bibliográficas no qual foi baseada essa apresentação e muito obrigado.